hoje vamos falar sobre economia, o desenvolvimento do Estado, sob o ponto de vista da indústria, não é? Porque aqui está a postos o superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, o Mauro Santos, esse que você vê aí. O Mauro Santos também é superintendente do IEL, que é o Instituto Eovaldo Lodge. Vamos abordar também sobre o IEL e você também pode interagir conosco, deve interagir conosco caso queira. O WhatsApp 999322529 é isso que você vê aí. Você pode mandar aí alguma dúvida, não é? Tem essa questão de cursos aí do IEL, enfim, geração de emprego. Tem muita coisa aqui para a gente falar com o Mauro Santos, que está em nome da Fiente e do IEL aqui conosco. O Lorenbeck também está, como sempre, aqui conosco. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E a você que se liga aqui no Opinião pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal, ligadão aí pela companhia, viu? E a você que também se liga pela internet aí pelo www.gazetadigital.com.br, também em qualquer canto do mundo, acompanhando a nossa entrevista que começa agora. Obrigadão pela companhia também. Senhor Mauro Santos, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Por ter aceito ao nosso convite. E a gente, evidentemente, precisa abordar mais. Muita gente não sabe o que está se passando com a nossa indústria aqui no estado em tempos de pandemia. Nós temos pelo menos 2 anos aí onde muita coisa ficou estagnada. Na indústria, especialmente de Mato Grosso, esteve e está assim? Ou a quantas anda a nossa indústria mato-grossense? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. Paulo, é um prazer estar aqui. Nós do Sistema Fiente somos apaixonados, né, pela temática da indústria e pelo seu poder de gerar benefícios a toda a nossa sociedade. Sabemos que temos desafios gigantescos para promover o desenvolvimento industrial de Mato Grosso, mas ele já está acontecendo, Paulo, né? Gradativamente já está acontecendo. A Fiente é uma instituição que existe há mais de 45 anos. Na sua história, ela vem trabalhando diversas políticas industriais para contribuir para isso, né, para o crescimento da nossa indústria. E eu tenho um dado importante para você. De 2011 a 2019, o PIB da nossa indústria cresceu praticamente 200%, acompanhando o desenvolvimento do PIB mato-grossense, que em 2011 foi por volta de 69 bilhões de reais, e 2019, o último dado, chegou a 142 bilhões de reais. E a nossa indústria acompanha isso, um crescimento de quase 200% nos últimos 10 anos, praticamente 10 anos. 11 a 19? A 19, 8 anos, 9 anos. Por aí, 9 anos. Cresceu bem, hein? Eu acho que no país não teve crescimento similar. Mato Grosso, devido à sua dinâmica, à sua pujança econômica, né, impulsionada pelo agronegócio e pela agroindústria, e também pela indústria de alimentos, Mato Grosso se comporta diferente dos dados, dos números nacionais. Enquanto em 10 anos, né, nos últimos 10 anos, a economia brasileira cresceu por volta de 1% ao ano, a economia de Mato Grosso cresce por volta de 11% ao ano, e a nossa indústria, graças a Deus, Paulo, tem acompanhado esse crescimento. É um absurdo a diferença, viu? Aqui é um país que cresce a passos de China, né? O povo fala isso, a gente fala que é brincando, mas aqui está crescendo. O Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, se for colocar na ponta do lápis, ele, em termos numéricos pelo menos, né? E pode crescer muito mais, Paulo. Nós temos, por exemplo, o dado atual da produção agrícola. Em 2022, Mato Grosso deve produzir de soja 38 milhões de toneladas, de milho 39 milhões de toneladas. Grande parte dessa produção já está sendo industrializada aqui. Queria te dar um dado importante do crescimento da agroindústria em Mato Grosso. Em 2019, você sabia que 68% do nosso milho in natura, ele era exportado, vendido in natura, né? E agora, em 2021, apenas 36% foi vendido in natura. Por quê? Porque esse montante, né,
da diferença foi colocado na cadeia produtiva do etanol de milho, que agrega, Paulo, mais de 300% de valor ao valor original vendido in natura. Hoje o milho, para você ter uma ideia, uma saca de milho está por volta de R$ 77. Quando você coloca essa mesma quantidade de milho na cadeia do etanol, ele vai para mais de quase R$ 300. Por quê? Porque esse milho ele se transforma em pelo menos 4 outros principais produtos, que é o etanol de milho, que é o DDG, que é a ração animal, que é a produção de energia elétrica do processo produtivo do etanol, e também em óleos vegetais. Tudo isso agrega valor, fora o valor que é gerado, essa agregação de valor gera outros benefícios, professor, como emprego, que gera renda, que gera consumo e que gera arrecadação indireta, levando benefícios para todos. Sobre esse assunto, já vou puxar mais aí o fio, porque eu quero chamar o Lorenberg para a conversa aqui. O Lorenberg é um dos defensores dessa temática aí da agroindustrialização, porque a gente não consegue vislumbrar Mato Grosso, ou visualizar Mato Grosso, sem essa pujança, sem que se leve a sério a agroindústria, né, caríssimo Lorenberg? Com certeza. Seja à vontade aí, que o certeza. presidente está à sua disposição. Superintendente, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa, nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou aproveitar a sabedoria, o conhecimento, a experiência que o senhor tem como superintendente e, sobretudo, como economista, para explorar um pouco mais esse conhecimento do senhor. Explorar sempre no bom sentido, claro. E vou trazer aqui um trecho de uma entrevista que o senhor deu ao jornal Centro-Oeste Popular no dia 20 de abril de 2020. O trecho diz o seguinte, entre aspas, a Fiente está extremamente preocupada e atenta à crise do Covid, porque além de uma crise, de ser uma crise de saúde pública, ela leva também a uma crise econômica, trazendo enormes prejuízos para a economia de Mato Grosso, como a redução do PIB da indústria, com o cancelamento de pedidos, com a queda nas exportações, queda nas vendas, levando as empresas a terem dificuldades financeiras e levando até a uma menor geração de tributos. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntas, eu vou fazer as duas juntas, para o senhor ter mais tempo para pensar. Se o senhor preferir, eu posso fazer... Não, pode ser as duas. A primeira questão, durante todo o ano de 2021, de 2020, veio no cenário brasileiro um embate. Temos que salvar a economia, temos que salvar vidas. E esse embate como se fosse dois lados opostos do país, se chocando a todo momento, a todo instante. E aí eu pergunto ao senhor, essas mais de 640 mil mortes não trouxeram prejuízos à economia brasileira? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, o crescimento do PIB, já que o senhor falou aqui da redução do PIB, o crescimento do PIB, tão somente ou por si só, é suficiente para diminuir os contingentes da extrema pobreza e da pobreza? Lembrando sempre que em 2021 nós tivemos 27 milhões de pessoas na extrema pobreza. E no ano de 2020 nós tivemos 15,7 milhões de pessoas na pobreza. Gostaria muito de ouvir o senhor a respeito desses dois temas. Obrigado, professor. Excelentes provocações que o senhor nos faz. O que acontece? No início de 2020, logo no começo mais intenso da pandemia no estado de Mato Grosso, também no Brasil, nós estávamos enfrentando o desconhecido. Era uma guerra, né, contra um vírus, onde a prioridade são as pessoas, a saúde das pessoas. Diante daquele cenário, a nossa decisão, a decisão da Fiente, né, do presidente da Fiente, da direção da Fiente, foi criar um comitê para apoiar, primeiro, as pessoas, tanto do sistema Fiente, nós temos mais de 1.000 colaboradores no estado,
e também as pessoas da indústria e os outros envolvidos que dependem dela, consumidores, sociedade e governo. A prioridade sempre foi a indústria, não só aqui, quanto a nível nacional e até internacional. Com aquele desconhecido, visando proteger a vida das pessoas, o que aconteceu? Muitas fábricas pararam de produzir, outras tiveram uma redução drástica, as pessoas por algum tempo ficaram isoladas, ficaram em casa, né, para poder reduzir a disseminação da pandemia, visando a proteção das pessoas. Então essa entrevista que o senhor mencionou foi bem nesse auge do início da pandemia. Na sequência, professor, a gente, visando enfrentar esse desconhecido e vencer e apoiar as pessoas, nós criamos no sistema um protocolo, que foi liderado pelo SESI, um protocolo de segurança, onde nós sempre acreditamos que a gente poderia também garantir a segurança das pessoas no local de trabalho, seguindo regras básicas de prevenção, como, naquele momento de distanciamento maior entre as pessoas, a higienização constante, uma redução de contingente dentro do local de produção e com isso garantir o retorno das operações e da produção. E para nossa surpresa, isso se mostrou verdadeiro. Os índices de contaminação, tanto dentro do local de trabalho quanto fora, se manteve similar ou até menos dentro do local do trabalho. O que aconteceu em relação aos números que o senhor citou em relação à queda do PIB? Quando você analisa o resultado do Brasil, em 2020 o PIB brasileiro ele caiu 5%. Mas o PIB de Mato Grosso, devido a essa dinâmica pujante do nosso agronegócio, ele funcionou de forma diferente. Ele foi em outra direção. Nosso PIB cresceu e a nossa estimativa é que mesmo em 2020 o PIB de Mato Grosso tenha crescido mais de 10% e a nossa a indústria tem acompanhado esse movimento. Uma das explicações para isso foi o valor do dólar, né, o câmbio, que esteve atrativo para impulsionar as exportações. Teve o auxílio emergencial que despejou na economia bilhões de reais, cerca de 69 milhões de pessoas foram beneficiadas a nível Brasil, né, também em Mato Grosso, e grande parte delas, professor, não tinha renda nenhuma. Mesmo sem pandemia, parte desse contingente não tinha renda e passou a ter com auxílio emergencial. Então esse dinheiro foi despejado na economia, que impulsionou principalmente os alimentos, né, a indústria de alimentos, de uma forma geral, que contribuiu com o crescimento do PIB. A demanda mundial, logo após esse momento inicial da pandemia, também cresceu. A demanda por alimentos, por soja, por milho, por carnes, cresceu de forma exuberante, que contribuiu para o crescimento da economia de Mato Grosso. Mas um setor que foi destaque foi o setor da construção civil, né? Naquele momento, o senhor deve se lembrar, para ajudar a impulsionar a nossa economia, a taxa Selic chegou até a 2%. Então, quem tinha dinheiro no banco viu-se desmotivado em manter em aplicações bancárias, financeiras, investiu no setor produtivo, investiu em imóvel, né, para alugar, para revender. Isso impulsionou o mercado de construção civil, além da taxa de juros, né, para o financiamento habitacional ter chegado a níveis historicamente baixos. Eles nunca tiveram tão baixos como em 2020, como 2021, o que fez uma explosão de crescimento no setor de construção civil. A olhos vistos, né, basta a gente andar pelas avenidas de Cuiabá, Várzea Grande, entre outras cidades do interior, você vai ver obras, né? Um monte de obras acontecendo, condomínios, prédios. Isso ajudou a dinamizar a nossa economia e a garantir esse crescimento em 2020. A nossa expectativa diante do desconhecido seria de um cenário pior em relação à economia, mas graças a Deus, devido a esses fatores, 2020 nós terminamos crescendo a economia, né, o resultado, o PIB da economia de Mato Grosso, e a nossa indústria também acompanhou. Respondendo a sua pergunta sobre a questão da pobreza,
né, a redução das desigualdades, são vários fatores, né, professor, envolvidos para que a gente consiga reduzir os níveis de desigualdade no país. O emprego é uma forma excelente de redução de desigualdade, gerar emprego, gerar renda. Investir em educação também, né? Educação de qualidade para todos. Mas o fato, professor, que falando especificamente de Mato Grosso, como ele se descola um pouco dessa realidade nacional, em Mato Grosso hoje, nós estamos com dificuldades até de achar mão de obra. Sabia que a gente esteve numa comitiva da federação visitando cidades do interior, estivemos em Rondonópolis, estivemos em Sinop, ouvimos empresários de Lucas, de Nova Mutum, e a principal reclamação deles, ou uma das principais reclamações, é a falta de mão de obra. Não é nem questão apenas de formar mão de obra, professor. Falta mão de obra. Tem vagas em aberto e falta o profissional apto, né? Aquela pessoa que se oferece para trabalhar até para ser capacitado. A gente não está encontrando. Em todos os setores? Em vários setores. Principalmente construção civil, construção pesada, já estão trazendo aí profissionais de outros estados. Sabendo também que parte desse contingente precisa ser qualificado, o Senai, né, o Senai Mato Grosso oferece diversos cursos profissionalizantes para a indústria, né, para preparar profissionais para a indústria, e continua nesse mutirão, nessa caravana de ajudar as pessoas com qualificação. Qualificação, encontrar um emprego, com certeza contribui, professor, na redução das desigualdades. Não é só isso, são vários fatores que devem ser cuidados com todo carinho, né, políticas governamentais. Exatamente. Mas o crescimento econômico é uma grande âncora para reduzir a pobreza. Roberto Campos é um grande economista brasileiro, ou Simonsen, agora eu não me lembro qual dos dois, que disse que o início do combate à pobreza é o respeito ao gerador de riqueza. Então, incentivar investimento, né, condições de atração de novas empresas, de novas indústrias para o Mato Grosso e para o Brasil, com certeza contribui com a redução da pobreza. Mas depois, Paulo, se tiver oportunidade, queria falar um pouco mais desses desafios da industrialização de Mato Grosso. Não, vamos abordar sobre isso. Eu, particularmente, acho que falta uma mão mais pesada do Estado, ou poder público, como queira, para incentivar e fazer alçar voo a questão da industrialização aqui no Estado, de Mato Grosso, não é? Porque as parcerias estão aí, elas estão abertas, estão apostas, e acho que elas devem acontecer num passo mais largo. Eu sei que elas, a miúde, estão acontecendo aí, já conversamos aqui com, por exemplo, a secretária de Estado aqui, a Rosa Maria, né, da área de assistência social, mas eu acho que isso pode ser, não sei como, mas não é possível que a gente não consiga formar ou trabalhar um programa de formação de mão de obra, de qualificação aqui, que possa absorver o nosso pessoal aqui, porque tem gente. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, deixa eu fazer só um relato aqui. Eu trabalhei por um tempo agora, não faz muito tempo, por pouco tempo, assim, uns meses, na cidade de Sorriso. Lorenberg, que você vê de gente vindo do Piauí para trabalhar aqui no estado de Mato Grosso, sobre justamente essa alegação de que aqui não tem mão de obra. Em várias áreas, operador de máquina pesada, na construção civil, eu estou falando de uma cidade pujante que é Sorriso, né? Então, você vê, e poderíamos ter aqui um programa eficiente de qualificação, não é? E para que, com essas parcerias aí, com o sistema, enfim. Bom, como o Mauro Santos disse, a gente de fato vai tocar nesse assunto no próximo bloco. Eu só vou chamar o intervalo comercial, porque estão me buzinando aqui, que eu tenho que ir para o intervalo comercial. A gente volta já, um instante só. Então tá, olha só, o Opinião de hoje está entrevistando ao vivo Mauro Santos, que é superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso e também do Instituto Eovaldo Lodge, o IEL. Ainda falando da industrialização, senhor Mauro Santos, eu vou continuar na mesma pegada do Lorenberg, vou dar uma provocadinha a mais, porque não é possível termos um crescimento acima de 2 dígitos, não é? Isso já não é de agora, ó.
e não termos um programa de desenvolvimento de geração de emprego a contento, ou proporcional a isso, não é? A nossa riqueza está indo para fora. E aqui a gente está importando mão de obra, como já se falou no bloco anterior, e como eu falei também, opinei, foi uma opinião, né, que falta um pouco do poder público ali, dando o ar da graça para que isso possa se transformar em qualificação, em parcerias, enfim. O que você tem a dizer? Tem números aí para nos deixar mais contentes ou menos aflitos? Porque nós tivemos aqui o dissabor de estar falando tal da fila do ossinho, uma contradição enorme com o estado de Mato Grosso, não é? E aí isso reflete também quando há desemprego, reflete na falta de segurança ou na violência, como queira. O que você pode dizer? O que a nossa Fiente pode nos dizer? Eu comentava contigo antes do programa começar, você dizia, não, Paulo, já está começando já, a nossa agroindústria, por exemplo, já engatou a primeira. Eu queria que você desse mais informações aí para o nosso telespectador. Paulo, com a atuação forte da Fiente, não somente a Fiente, também os outros setores empresariais e também com o apoio do governo, da Assembleia Legislativa, entre outros, o nosso Estado ele vem crescendo, nossa indústria vem crescendo. Só para você ter uma ideia, sabe quantos empregos formais a nossa indústria tem em Mato Grosso atualmente? Hoje. 152 mil empregados. Eles despejam anualmente na nossa economia, só de salários diretos, cerca de 4 bilhões de reais. Quando a gente aplica o efeito multiplicador, vai para 16 bilhões de reais. Tudo isso, Paulo, gera arrecadação indireta. Olha que interessante, o governo incentiva a indústria, ele dá incentivo fiscal para a indústria e a arrecadação aumenta. Por que isso acontece? Porque a renda que é gerada, que é despejada na economia, gera uma riqueza de forma geral, indireta, induzida, e além do consumo, que gera faz com que a arrecadação do Estado de Mato Grosso cresça, não só impostos estaduais, quanto impostos federais. Temos grandes indústrias já no Estado. Recentemente a gente conseguiu, através dessa política de desenvolvimento, que é o PRODEIC, Paulo, trazer para Mato Grosso importantes empreendimentos, entre eles a EUCA, né, que é um projeto que está sendo desenvolvido, que brevemente será realidade na região de Alto Araguaia, que é uma indústria de celulose, serão mais de 10 bilhões de investimento e 2 mil empregos diretos. Realidade hoje, em Aripuanã, nós temos a Nexa, né, que é a mineradora, explorando lá jazidas, as reservas de minério em Aripuanã, mais de 2 bilhões de investimento, mais de 1.000 pessoas trabalhando lá, inclusive com um apoio forte, Paulo, do Senai. O Senai tem uma unidade lá em Aripuanã para dar suporte às empresas da região e também a Nexa Mineração, que está operando lá. Já temos o Senai lá em Alto Araguaia para dar suporte a essa futura indústria de celulose, e só na indústria, na cadeia do etanol de milho, nos últimos anos, foram mais de 5 bilhões de investimento. Para os próximos anos serão cerca de 6 bilhões de investimento. Hoje, só de biocombustível, né, que é o etanol, Mato Grosso já produz mais de 4 bilhões de litros, a gente consome internamente aqui 846, estamos vendendo para outros estados e até para outros países o excedente, mais de 3 bilhões de litros de etanol, que gera riquezas e divisas importantes para o nosso estado. Então ele vem crescendo sim, Paulo, a nossa indústria vem acompanhando. Logicamente que o potencial de crescimento é muito maior. Agora, não é só incentivo fiscal. Mato Grosso precisa de uma política de atração de investimentos mais pesada, que contemple incentivo fiscal, que contemple mão de obra, que contemple infraestrutura, que você não pode, por exemplo, eu estava em Várzea Grande hoje em reunião com empresários lá, e os empresários estão reclamando de uma falta de um local adequado para a produção, um distrito industrial devidamente estruturado para a operação. Precisa de conectividade, hoje o mundo é dominado por tecnologias, né, avançadas, para você colocar máquinas de última geração, inteligência funcional para operar, você precisa ter conectividade em todos os cantos de Mato Grosso. Por isso que a Fiente apoia, Paulo, a implantação aqui em todo o estado do 4G, a chegada do 5G, para que a gente dê esse salto tecnológico para ampliar a nossa produtividade.
Então, assim, sabemos dos desafios, sabemos que temos muito a crescer, mas já temos vitórias conquistadas aqui. Agora, precisa sim ter esse plano de desenvolvimento industrial. Só repetindo, Paulo, tem que contemplar incentivo fiscal para aumentar a nossa competitividade, precisa de infraestrutura. É uma boa notícia a chegada da primeira ferrovia, né? A construção da primeira ferrovia estadual, que vai aumentar a competitividade da nossa indústria. Precisa de mão de obra preparada e qualificada e disponível, né, para operar dentro da indústria. Precisa de redução de carga tributária. E esse é um fator preponderante. Por quê? Porque produzir aqui, Paulo, muitas vezes ainda é mais caro que produzir em outros estados. Você sabia que a nossa energia até dezembro, o custo dela era 20% superior à média nacional? E Goiás apenas 12%, e Mato Grosso do Sul apenas 3%. Se você tem um investimento para fazer, uma indústria para criar, e se o fator decisivo for o custo da energia elétrica, é lógico que você vai abrir no Mato Grosso do Sul. Por quê? É apenas 3% maior do que a média nacional. Mato Grosso é 21%, professor Lorenberg. Essa redução de impostos que o Estado fez agora... Você falou até ano passado, agora já não é mais? É porque não, nós vamos avaliar o impacto dessa redução dos tributos aí na energia elétrica, nas telecomunicações, nos combustíveis, para ver como vai ficar o impacto. Mas eu acredito que ainda vamos estar em desvantagem em relação a outros estados. Então, assim, o industrial mato-grossense tem desafios seríssimos. Mercado consumidor pequeno, ou seja, se eu produzo muito, eu tenho que vender para outros estados. O exemplo está aí do etanol. O excedente tenho que vender, então eu vou ter esse custo logístico. Entendi. A distância, Paulo, é gigante, né? É enorme. O Brasil é um país continental, isso aumenta muito os nossos custos. Energia e combustível são insumos importantes na produção. Okay. Em Mato Grosso são mais caros. Então, enfrentar esses gargalos vai contribuir para o aumento da nossa industrialização. Superintendente, eu vou aproveitar, o senhor falou por diversas vezes, tanto no primeiro bloco quanto agora, do incentivo fiscal. Em outubro de 2021, a FIENTE apresenta para os empresários a forma correta de obter incentivo fiscal de Prodeic. E no dia 20 de outubro daquele mesmo ano, o senhor deu uma entrevista ao Só Notícias, o site Só Notícias, e eu destaquei um trecho que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Entre aspas, o entendimento completo do programa, com isso, potencializar ao máximo a utilização do Prodeic e aumentar a competitividade da empresa. Fecham aspas. Eu vou fazer duas perguntas juntas para o senhor ter mais tempo para falar a respeito. A primeira delas, como aumentar a competitividade da empresa valendo-se da utilização máxima do Prodeic? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o que significa necessariamente potencializar ao máximo a utilização do Prodeic? Olha só, são duas perguntas importantíssimas que requerem uma avaliação mais ampla e eu não tenho esse tempo neste bloco. Então, vou chamar o intervalo rapidão e assim que a gente retornar aqui, o superintendente Mauro Santos responde a essas duas perguntas do Lorenberg e Alves com mais tempo, que eu também quero saber. Fique atento, opinião, dá um tempinho, só e volta já já. Cá estamos de volta, hoje entrevistando o Mauro Santos, que é do IEL, Instituto Eovaldo Lodge, também superintendente da Federação das Indústrias. O nosso caríssimo amigo Lorenberg Alves deixou duas perguntas ao superintendente. Você lembra das perguntas que ele fez? Lembro. Por favor, então, seja à vontade para respondê-las. Excelentes perguntas, professor. O que aconteceu naquele momento que eu dei essa entrevista? Vários empresários, vários contadores estavam com dúvidas na forma de calcular o incentivo fiscal. Porque a empresa que tem incentivo, ela não é 100% incentivada, ela paga imposto. Então ela tem uma diferença do imposto a pagar, ela tem fundos a pagar, né, como o Fundeic, ela tem créditos a compensar, então tem uma equação que tem que ser feita pela área contábil da empresa para calcular o valor correto a ser recolhido, deduzidos os incentivos fiscais.
Então nós fizemos um encontro, né, um evento, uma reunião com empresários, junto com a equipe da Cefaz, para ensinar a forma correta de se calcular o incentivo fiscal e o valor da diferença a ser recolhida. Utilizar de forma potencial, de forma adequada, como é que eu posso evoluir a minha empresa, aproveitar melhor esses incentivos. Às vezes eu estou pagando a menos ou estou pagando a mais o imposto devido, e isso pode limitar a minha empresa. Então foi nesse sentido que, sabendo fazer o cálculo correto, né, do valor incentivado e usufruir dele, utilizar dele com a máxima capacidade para ampliar aí a produção da empresa e o seu ganho de mercado. Foi nesse sentido esse comentário. Eu quero abrir apenas um parênteses aqui eu quero abordar, senão não vai dar tempo, acabar deixando a coisa lá para o final e acabar corro o risco de não dar tempo para a gente abordar. IEL, o Instituto Eovaldo Lodge. Gostaria que tivesse uma explanação do papel do IEL aqui, não é? Está muito ligado à questão de cursos, já que estávamos falando agora há pouco aí de qualificação, que o senhor desse uma explanada, já que o senhor também é superintendente do Instituto Eovaldo Lodge aqui no estado de Mato Grosso. Eu vou falar rapidamente, Paulo. O sistema indústria, que é o sistema FIENTE, ele é composto pelos sindicatos industriais, são 37 sindicatos industriais no estado, como o Sinduscom, Sindminério, Sindicato da Alimentação, entre outros. Temos o SENAI, que faz muita coisa, mas ele leva tecnologia para a produção, para aumentar a produção das indústrias, qualifica a mão de obra para trabalhar nas indústrias. Temos o SESI, que faz educação, que cuida da saúde e segurança do trabalhador. Temos a FIENTE, que defende os interesses da indústria para que ela cresça. E temos o IEL. O que faz o IEL, respondendo à sua pergunta, Paulo? O IEL, ele cuida do cérebro do empresário, da mente do empresário, da gestão empresarial. Vocês sabem, estatísticas aí do SEBRAE, entre outras, apontam que mais de 60% das empresas morrem, né, falem antes de 5 anos. Então precisa ter inteligência em gestão empresarial nas principais competências, né, estratégia, finanças, pessoas, inovação, marketing e vendas, entre outras. Então o IEL cuida disso. Treinamento de gestão empresarial para o empreendedor e seus líderes, e também com isso faz diversos cursos, né, que qualificam as pessoas. Isso que você falou, Paulo. A gente faz cursos de curta duração, de média duração, cursos de longa duração nessas temáticas para qualificar os profissionais, para que as empresas tenham uma boa gestão, tenham as melhores práticas de gestão e tenham perenidade. Lorenberg. Superintendente, tem um programa que eu não conheço, eu li e encontrei esse programa, que é da FIENTE, e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. É o programa Sócio Indústria, que, se não me falha a memória, e por favor me corrija, é para fortalecer toda a cadeia industrial mato-grossense, é isso? Exatamente. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Tem uma máxima que é bem conhecida, professor, que é a união faz a força. A união faz a força. Então a Federação das Indústrias criou o programa Sócio Indústria para unir, né, juntar dentro da FIENTE todos os empresários, né, industriais. Porque o programa ele leva o fortalecimento da representação institucional, a defesa de interesse, para que o setor produtivo tenha boas leis, uma menor carga tributária, um bom ambiente econômico, apoio nas questões ambientais, o programa de incentivos fiscais, a busca por infraestrutura. Então, sendo sócio-indústria, unindo esses empresários, a gente ganha força, ainda mais força, para conseguir essas vitórias. Dentro do programa também, por que fortalece o setor industrial? Porque faz essa união, aumenta essa representação, temos mais de 600 parceiros, professor, interessados em se relacionar com a indústria. Bancos, medicamentos, planos de saúde, materiais de consumo, insumos, eles se unem lá, fazem parte do programa, esses parceiros, oferecendo produtos e serviços com descontos, com vantagens que podem ser acessados pelos empresários. Quando isso acontece, ele reduz o custo dele. Se ele reduz o custo, ele fica mais competitivo. E o empregado dele também pode acessar, usufruindo de descontos aí, farmácia, plano de saúde,
cinema, academia, papelaria. Temos um exemplo lá, um depoimento do empresário, que ele reduziu muito o custo da empresa dele com o plano de saúde ao aderir a um parceiro que faz parte do programa. Mas o principal objetivo dele é isso, é unir, congregar os industriais, as empresas, para que a Fiente e os próprios setores empresariais fiquem mais fortes. Bom, eu falei do IEL na pergunta anterior e eu falei que ia ser rapidão, né? Mas eu não posso deixar de perguntar também, ainda voltando à questão do Instituto Teobaldo Lodge, o programa de estágios e emprego, como é que funciona isso? Como que está organizado isso aí? Na verdade, a pergunta é, como funcionam essas opções que tem aí as pessoas aqui do Estado quanto aos programas de estágio e de emprego? O IEL, ele existe há mais de 40 anos. Por que o IEL trabalha também com estágio? Lá na década de 50, Paulo e professor, o Brasil viveu, 50 e 60, viveu o milagre econômico brasileiro. Faltava mão de obra. E no sentido de preparar mão de obra para a indústria, o IEL, há 45 anos atrás, começou a trabalhar com o programa de estágio. Porque o estágio complementa a formação do estudante. Ele aprende na prática aquilo que ele está estudando na escola. Isso virou uma tradição, Paulo. Hoje o IEL Mato Grosso, nos últimos 5 anos, já administrou mais de 30 mil estagiários. Hoje nós temos mais de 3 mil estagiários ativos, justamente com esse objetivo, formar mão de obra para as indústrias e também para o mercado. E sabendo dessa dor, Paulo, das empresas, né, de encontrar profissionais, o IEL criou um canal online, totalmente gratuito, para divulgar as vagas disponíveis. Qual canal que é esse? Vamos lá. É o Banco de Empregos, né? Não sei se... Não tem aí não, mas vamos devagarinho. No nosso site ali, a empresa acessa o ielmt.com.br/empregos e ali ele faz o anúncio da vaga dele, da vaga de emprego dele. E a pessoa que está procurando trabalho também, procurando emprego, ele entra ali também gratuitamente e cadastra o seu currículo e vê as vagas disponíveis. Aí ele se candidata automaticamente, e o IEL faz a triagem e encaminha o profissional para o processo seletivo na empresa. Paulo, em 3 anos de existência do programa, já administramos cerca de 10 mil vagas de emprego. 10 mil. Encaminhamos 40 mil pessoas, né, para participar do processo seletivo nas empresas. É um bonito serviço social que o Sistema Fiente faz através desse canal e qualquer um pode acessar ali e ver as vagas e as oportunidades disponíveis. Está fácil aí para você, estar no rodapé, para que você possa tomar ciência disso. Olha, pode ser a grande oportunidade. De repente você não sabe por onde começar, de repente está aí, ó. Além de verificar, pode deixar inclusive o próprio currículo, né? Pode se cadastrar. Eu queria dar uma dica. Você falou primeiro do estágio. Eu queria incentivar que você, empresário, você profissional liberal, abra vagas de estágio. Você vai estar abrindo a primeira porta do mundo do trabalho para o estudante, né, muitas vezes. Você vai trazer um talento para dentro da empresa. Porque é nativo digital, é flexível, quer aprender, está com muita vontade, agrega valor na operação da empresa e ao profissional liberal. E você, estudante, acessa lá, cadastra o seu currículo, né, o seu cadastro, e fica ligado nas vagas de estágio disponíveis para você aproveitar elas. Lorenberg. Superintendente, vamos aprofundar um pouco mais essa resposta do senhor. Eu trouxe aqui um outro trecho de uma fala do senhor, agora dessa vez no site da UFMT, no dia 27/9/2021 também. O senhor falava exatamente o seguinte: os objetivos da Fiente convergem com os interesses da Sudan e da UFMT. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito disso. Onde que convergem, qual a situação? Parece-me, e me corrija se eu estiver errado, vai aprofundar um pouco a resposta do senhor anteriormente. Olha só, por que converge? Qual que é o propósito da Fiente? Qual que é a missão da Fiente, né? O propósito da Fiente é melhorar a vida das pessoas através do crescimento da indústria. Então, quando isso acontece, se a indústria está pujante, melhora a vida do empresário, do investidor, e melhora a vida das pessoas porque ela acessa empregos, renda,
educação, entre outros benefícios. Então, Mato Grosso quer que a nossa indústria cresça, que o estado de Mato Grosso cresça. Por que a Sudan existe? Para promover o desenvolvimento da Amazônia Legal. E a Universidade Federal, parte da sua missão, além de preparar a mão de obra para o mercado, fazer seu trabalho de educação, é fazer pesquisa e contribuir também com o desenvolvimento do estado, dos municípios e dos setores produtivos. Então, nesse sentido, o casamento é perfeito, professor. Eu queria que o senhor falasse sobre descarbonização, até onde, até que nível a ciência está envolvida nisso aí, e como eu tenho pouco tempo aqui para encerrar o programa, eu queria que o senhor falasse também sobre a perspectiva, aos olhos da ciência, quais os setores que deverão ter mais destaque nesse ano de 2022. Primeiro, pela descarbonização. Excelente pergunta, Paulo. Mato Grosso é um estado praticamente bem avançado em economia verde, em economia limpa. Etanol, a cadeia do etanol, o produto etanol, contribui com a descarbonização de Mato Grosso e do Brasil. Tira combustível fóssil das estradas. Biodiesel, que o Mato Grosso é um dos maiores produtores nacionais. O biodiesel tira combustível fóssil das estradas. Produção de energia fotovoltaica. Produção de energia fotovoltaica tira poluição atmosférica, reduz não só do estado quanto do Brasil. Produção de energia via biomassa. Inclusive vamos ter uma fábrica breve, um investimento, uma indústria de biogás em Nova Olímpia. Nova Olímpia. Para aproveitar ali os resíduos de biomassa da produção de açúcar e álcool, de etanol na região. Essa produção de energia tira gás carbônico, a poluição atmosférica. Mais de 95% das nossas fontes de energia, viu, Paulo, já são limpas, Temos aqui hidrelétricas, temos PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que é geração de energia limpa. Então, Mato Grosso pode contribuir, a indústria de Mato Grosso pode contribuir muito com o estado e com o Brasil no processo de descarbonização da economia. Pois é, paralelo a isso, a minha segunda pergunta, então, podemos dizer o seguinte, que o biogás lá em Nova Olímpia, Aí tem a questão do etanol, tem a questão também da celulose, isso que o senhor respondeu no bloco anterior, isso então tende a ser o pulo do gato em 2022. O Mato Grosso, a vocação dele é a agroindústria, continuar industrializando nossas riquezas primárias geradas aqui, agregando valor no milho, agregando valor na soja, vencendo o desafio de industrializar aqui parte do algodão. O algodão ainda a gente exporta mais de 90%, Paulo e professor, in natura. A gente precisa industrializar essa cadeia, de fios e tecelagem aqui. Não adianta. Porque senão... É um plano de desenvolvimento industrial. Tem que ser tudo... A indústria de alimentos de Mato Grosso continuará forte, baseada em carnes, laticínio. Temos um potencial de crescimento na indústria de base florestal, de aprimorar, de beneficiar o produto, elaborar melhor aquilo que é produzido aqui para agregar valor, além desse potencial gigantesco aí dos biocombustíveis, são as grandes tendências de Mato Grosso. Lorenberg, mais uma aí. Muito rapidamente, ainda nessa mesma esteira dessa resposta, dessa última resposta, se o senhor pudesse mencionar um setor da indústria que virá com toda a força de crescimento este ano, qual é essa indústria, esse setor que o senhor mencionaria e por que o senhor mencionaria? Eu acredito que o mundo está demandando, o Brasil está demandando, o mundo está demandando energia limpa. Então eu aposto muito, professor, nos nossos biocombustíveis, o biodiesel e no nosso etanol, e na produção de energia limpa, até para contribuir não só economicamente para o Estado, mas também com o processo aí de descarbonização. O mundo hoje exige produção com princípios de ESG, que hoje é uma palavra dominante no mercado nacional e mercado internacional para investimentos.
Então nós acreditamos nesses setores. E falando em ESG, a FIENTE está investindo na estruturação do escritório para apoiar as nossas empresas a terem as melhores práticas na gestão de pessoas, na gestão dos recursos ambientais e na gestão empresarial, na governança empresarial, para que nós consigamos atrair mais investimentos para o nosso Estado. Eu queria que você também falasse aqui, para encerrar o programa, da lei, aliás, a FIENTE tem participado, eu queria saber o que defende realmente a gloriosa FIENTE sobre as discussões aí, não é, em torno da criação da lei de logística reversa. Explicasse aqui tanto em nível municipal como no nível estadual. Então, para quem não sabe o que é essa lei aí da logística reversa. Existe uma diferença entre resíduo e logística reversa. Resíduo é aquilo que é gerado pela empresa e a empresa ela é responsável em dar a destinação adequada aos resíduos. A logística reversa está ligada às embalagens. As embalagens, ou seja, quem produz, né, comercializa o produto, ele é responsável em administrar, cuidar da destinação, reuso, reaproveitamento dessas embalagens. Inclusive, Mato Grosso foi case mundial na questão da logística reversa das embalagens dos defensivos agrícolas, né? Que é feito pela uma empresa importante aqui do nosso estado, a Plastibras. Ela reaproveita esse material produzindo dutos elétricos, dutos corrugados, para serem utilizados como material de construção. Olha só, Paulo, aquilo que era potencialmente poluidor, uma embalagem de defensivo agrícola, ele se torna material de construção. Esse debate em relação a esse aprimoramento dessa lei do município de Cuiabá é porque ela precisa ser ajustada aos padrões, aos parâmetros nacionais. Hoje, de uma forma geral, o melhor resultado, né, a maior meta em logística reversa no país está em 22%. Você sabe que nós temos estados bem avançados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, entre outros. Então, os melhores do Brasil estão em 22%. A nossa lei ela nasceu com 50%. Então, ela puxou um pouco, né, exigiu um pouco a mais aí do que a média nacional. Então, a gente está trabalhando, Paulo, para aprimorar ela, para ela ser desafiadora, transformar Cuiabá num exemplo de logística reversa, mas adequada aos índices nacionais. Perfeito. Olha, eu estou adorando o papo aqui, porque muita coisa que eu não sabia, e aí também imagino que também não sabia, da nossa indústria mato-grossense, que está pungente, mais pungente do que nunca. Alô, poder público, vamos transformar isso em geração de mais ainda, vamos trazer mais aí transformação de geração de qualificação, emprego, para que as pessoas possam ter aí garantia do emprego aqui no nosso querido. E quem tem que ficar importando aí, não é, mão de obra e tudo mais. Vamos torcer para que as políticas, e ano eleitoral, vamos ficar atento às propostas dos nossos candidatos aí sobre esse aspecto, geração de emprego e renda. Mauro Santos, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente tem que obedecer o horário de rede e foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, telespectador. Para nós é uma honra poder estar aqui e falar dos benefícios que a indústria gera para a nossa sociedade. Um abraço para o Eduardo, que também é assessor de comunicação lá da FIENTE. Um abraço para o presidente da FIENTE também, que é o Gustavo de Oliveira. Logo, logo aqui, viu, Gustavo? Estamos aguardando também aqui. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até